Muito bem, o nosso Código Aberto começando agora. E você sabe como é que é a correria, né? Estamos aqui apenas com uma participante, mas está a caminho o Romário, que eu já havia anunciado. E está numa reunião, saindo correndo, já vem pra cá. Aqui ao vivo, não tem esse negócio. Mas ela já está aqui, a luz, olha o rostinho dela. Olha o sorriso dessa menina. E eu disse... pode ser aqui, ó. Aqui, ó. Agora é aqui. Isso, tá super legal. E eu descobri quem é o dentista dela, a dentista dela. Boa. Gente boa. Vem cá, Romário, pode vir? Eu falei que ele ia chegar, ó. O homem chegou na hora certinha. Exatamente. O homem já tá aqui, olha, com a Bíblia na mão, a lição também. Já sentou. Agora é lá, ó. Olha lá pra cima também, ó. Dá um tchauzinho pra todo mundo. Ela já tá até aqui penteando o cabelo dela pra ver como é que tá, né? Gente, que alegria poder estar com vocês. Romário, bem-vindo, Romário. Quase que não deu tempo, hein, Romário? Ô, rapaz, uma correria, mas graças a Deus cheguei a tempo. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. O pessoal fica perguntando, cadê o Romário? Eu falei, gente, o Romário é gente chique, né? Ele nem sempre dá pra trazer uma pessoa ilustre como ele aqui no programa, né? Olha aí. É sempre ocupando esse homem. Mas, gente, olha só, nós estamos chegando aí praticamente à reta final dessa temporada, né? E o que vai ficar? Vai ficar o quê? Só teoria? Ou você vai partir pra prática? Acho que essa foi o grande enfoque da lição, né? Dessa semana, né? Vivendo a esperança do advento foi o tema principal e a gente vai aqui pegar um pouquinho do que foi ensinado. Não vai dar para ensinar tudo, para passar tudo, né? Porque o nosso tempo é bem curto, mas nós vamos aqui pincelar alguns detalhezinhos. E você na Igreja Adventista amanhã, ou não sei se você está assistindo no sábado, né? Para quem está ouvindo a gravação, 9 da manhã, sábado, a partir das 9h20, 9h30, algumas igrejas já estarão lá estudando esse tema. Tá? O verso áureo aqui, antes da gente orar, diz assim: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então aqui está chamando a gente para o trabalho, né? Exatamente. Exatamente. Vamos pedir aqui para a Luz para orar para a gente, por favor, Sim. Luiz? Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de compartilhar a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos batize para que falemos aquilo que é da tua vontade, para que aqueles que ouçam compreendam as tuas verdades. Que o Senhor nos ilumine nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos lá. Bíblia na mão aí. Eu queria que vocês... Na Bíblia a gente encontra aqui na parte de domingo que a gente estudou, eu achei interessante, né? Essa indagação, até quando, Senhor? Nós temos lá no Novo Testamento, mas também nós temos no Antigo Testamento essa mesma indagação, né? Se perguntando até quando, Senhor, até quando nós vamos sofrer nesse mundo. Parece que é uma grande preocupação de todos nós, né? Não estamos muito satisfeitos com esse lugar onde a gente está. Porque um lugar como esse, que só tem injustiça, tem mal, tem coisa boa, né? Sim, tem. Mas tem muito mais coisa ruim do que boa. Então chega uma hora em que nós cristãos, nós nos perguntamos até quando, Senhor? Ao mesmo tempo, a lição deixou aqui muito claro, que ela até diz aqui num parágrafo, em certo sentido, a injustiça é mais difícil de ser suportada entre os que acreditam em um Deus justo. Exatamente. Porque nós não estamos acostumados, nós não queremos isso pra gente. Exatamente. Então, por isso que vem essa indagação, Senhor, até quando? Ó, já sofremos 1 ano, 2, 3, 10, 15, Senhor. E talvez Alô? tenha aquelas pessoas que não verão a justiça do seu caso ainda em vida, né? Então, acho que esse é o mais cruel de tudo. Mas o interessante disso é que a lição que eu tirei desse dia é que primeiro a gente precisa, às vezes, perseverar, né? A lição traz a questão da viúva que entrou foi falar com um juiz iníquo, assim, que não era tão bom, mas a insistência dela fez com que ele mudasse a postura dele. Então, ok, já que você está sendo tão insistente, eu vou te atender, né? Às vezes a gente fala um pouco de injustiça, mas às vezes a gente também não luta para que a justiça seja de alguma forma alcançada. Mas esse é um ponto, né? É claro que existem várias circunstâncias. Outro ponto também da injustiça é que se tudo aqui fosse muito bom, aqui já sendo muito ruim,
A gente às vezes se apega tanto às coisas daqui. Eu falo por mim, né? Às Verdade. vezes eu fico pensando, mas se Jesus voltar, não, mas eu queria primeiro conseguir tal coisa antes de Jesus voltar. Aí eu paro e reflito, não, peraí, a volta de Jesus é muito melhor do que qualquer coisa que eu vá viver aqui, né? Então, às vezes, mesmo sendo tão injusto esse mundo, às vezes a gente se apega tanto a ele. E, às vezes, então, a injustiça, ela tem até também a sua própria função, de me lembrar de que o meu lugar não é aqui. Eu acho que você tocou num assunto muito importante, sério mesmo, né? Deus estava deixando que a maldade se revelasse, né? Sim, Para mostrar que a vida melhor é só lá no paraíso. exatamente. Aqui a gente tem muitas promessas, mas lugar perfeito mesmo vai ser só no reino de Deus, né? Então a gente tem que pedir, Senhor, até quando? Mas enquanto nós estamos aqui, a gente pode pedir para Deus, né? tocar no coração daquele juiz lá em malvado, né? Amenizar o sofrimento, mas diga aí. Não, só acrescento o que a Luz mencionou, porque assim, é uma indagação, né? Até quando, Senhor? Então você observa que foi feita no Antigo Testamento, como você me falou, nos Salmos também existe essa mesma indagação, no Novo Testamento. Então, Até na em verdade, Apocalipse nós encontramos. até em Apocalipse nós encontramos. Então, assim, na verdade, os autores bíblicos, os personagens bíblicos, tem aqui a sua história relatada na Bíblia, eles sabiam que Deus iria fazer justiça. Isso era certo, Deus faria justiça, mas a pergunta deles era, até quando, Senhor? Quando será que tu irás agir? Então, assim, Deus é um Deus de justiça, sim. Deus, ele ouve a oração dos seus filhos, sempre ouviu, sempre ouvirá, mas é no tempo dele. Sim. Então a indagação é até quando, Senhor? Mas porque Deus é a certeza de que Deus irá agir, mas no tempo dele. A gente tem essa dificuldade de esperar, né? Exatamente. De compreender que o tempo de Deus é oportuno e às vezes o meu quero que aconteça naquela hora, naquele momento, mas talvez não seja o momento oportuno para isso. Exatamente. Aí na parábola que a Luiz citou, que está na lição, Sim. eu achei fantástico o verso 7 de Lucas, capítulo 18, o verso 7. Depois dele contar a parábola do juiz iníquo, então Cristo acrescenta assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, será que Deus não fará justiça? É claro que Deus fará justiça. E fará assim. Agora também tem uma pergunta dentro desse texto aqui, né? Certo. Diz que Iris fará justiça depressa. Exatamente. Mas aí está condicionado. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Exatamente, foi o que a Luz disse. Precisamos perseverar, ter fé. Sim. Então tem que acreditar, lutar, agir. E a lição vai focar já isso aí pra gente. Tanto que a Bíblia fala, né, que por aumentar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria. Se esfriaria. E isso está acontecendo com certeza. Exatamente. Vamos para a próxima aqui, porque senão a gente não consegue passar tudo. Eu queria pular aqui, se der, a gente volta na segunda-feira. Terça-feira destacou aqui uma esperança que é fundamental para a gente que está aqui nesse mundo, que seria uma esperança que os apóstolos guardaram no coração, e isso alimentava sempre a fé deles, que era a ressurreição. E a gente encontra aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, do verso 12 até o verso 19. Me permitam ler, para que a gente possa ajudar o ouvinte que não teve acesso, né? Vamos abrir aí, se alguém quiser ler. 15, 12 a 19. É pequeno, né? Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Comenta aí, que te chamou a atenção nesse texto. Na verdade, a questão da ressurreição, você vê que aqui é o elemento essencial na esperança do advento. Então você observa que entre um dos terríveis males que o pecado trouxe à humanidade foi a morte. E é lógico que Cristo, ao morrer na cruz, a pagar o preço do pecado, ele estava nos libertando da condenação do pecado, que seria a morte eterna. Mas ainda lidamos com o pecado, ainda lidamos com a morte. E a morte, ela traz sofrimento à família humana.
Quantos não sofrem? Quantos não estão sofrendo hoje? Nesse momento nós estamos aqui participando do Código Aberto. Quantos não estão sofrendo por causa desse mal, da morte? Quem sabe enlutado, sepultando alguém, velando alguém. Então você observa que agora nós temos a esperança da ressurreição, porque esse texto diz: se Cristo ressuscitou dos mortos, ele tem poder sobre a morte. Então isso quer dizer que, por mais que um filho de Deus passe pela experiência da morte aqui neste mundo corrompido, quando Cristo voltar, ele irá ressuscitar essa pessoa para a vida eterna. Então esse é o elemento essencial da esperança do advento. Então, até a vez, meditando numa igreja, eu mencionei o seguinte, que a volta de Cristo será o encontro de gerações. Então imagine, 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala sobre isso, que ao ser dada a ordem de Cristo, os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro. Então você imagine aquele grande exército de salvos ao longo da história que morreram, muitos mártires, ressuscitando para receber a herança. Então isso aqui é um elemento essencial de estarmos aguardando a vinda de Cristo. Por exemplo, para alguém que está enlutado nesse momento, que aguarda a vinda de Cristo, deve aguardar tendo em mente a esperança de que naquele dia irá ver novamente esse ente querido que nesse momento foi separado pela morte. É interessante você tocar nesse assunto, né, Lúcio, porque a gente, mesmo sendo cristãos, muito tementes a Deus e tendo fé, nem sempre a gente tem todas as respostas, ou a gente tem uma resposta positiva da forma como a gente queria. Você pode fazer uma oração em prol de um enfermo e esse enfermo não curar, né, ele morrer. E outras pessoas a gente conhece aí com outras dificuldades. E nesse momento a gente pode estar falando com alguém que está sofrendo pela perda de alguém nessa semana. E orou, né, jejuou, clamou a Deus e parece que Deus não respondeu. E agora fica a pergunta: por que, Senhor? Ou até quando? Ou vai vir, mas por que, Senhor? E aqui a gente tem para a gente a promessa de que em breve até aqueles que morreram, exatamente, vítimas de uma enfermidade, vítimas de alguma coisa muito má, de uma injustiça, de uma injustiça. Imagine um filho, né, ser assassinado. A gente não tem muito conhecimento de amigos aqui, mas a gente sabe que tem em muitos lugares amigos que morrem um acidente, uma bala perdida, alguma coisa que acontece, um erro médico. Sim. E parece que não há justiça, né, nisso aí, um erro grave. Mas aqui nos dá a certeza de que em breve aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar, e essa ressurreição é para uma nova vida, onde não haverá mais dor, não haverá mais morte. Então, como o Romário falou, é a esperança, né? Quando as respostas não vêm agora, né, no momento que a gente quer, a gente pode ter certeza que em breve Deus vai recompensar cada um de nós. E a ressurreição, ela me traz uma outra certeza da volta de Cristo. Se ele prometeu que ressuscitaria para que a morte fosse vencida e eu tivesse a oportunidade da salvação e da vida eterna, então, se ele prometeu isso, ele também vai cumprir a sua palavra de que ele vai voltar e findar com isso de uma forma definitiva, né? Bom, eu tenho 10 minutos aqui no máximo. Eu quero agora nos próximos... Eu quero agora nos próximos 10 tocar em 2 pontos aqui. O de quarta-feira, que há um tema aí que a gente também vê presente no Antigo Testamento, especialmente em Eclesiastes, Salomão se perguntando, e muitas vezes também o próprio Davi, no livro de Salmos, se perguntando, porque você olha uma pessoa e uma pessoa ímpia, ela parece que se dá melhor do que o justo, né? Ela tá bem, você percebe aí uma pessoa má, tem tudo, né? Tem tudo do bom e do melhor, tem saúde, tem carro, tem mansão, parece que faz tudo de errado e nada acontece. A justiça não É aquela não história, pega. aquele ditado de que vaso ruim não quebra, né? Exatamente. E ao mesmo tempo você vê, de repente, alguns cristãos tementes a Deus, são trabalhadores e tal, sofrendo, né? Sofrendo muitas vezes sem nenhuma explicação. Essa era, eu acho, a dúvida aqui de Salomão. Queria que vocês comentassem o que chamou a atenção de vocês aqui. Vamos pegar o texto antes, né? Exatamente. Que é o texto principal. Agora sim, Eclesiastes 8, lá no verso 14. Veja que é Salomão, e Salomão não era pobre não, hein? Verdade. Não era pobre não. Verso 14 aqui, capítulo 8, ele diz assim: ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é
idade. Eu gostei mais da Da versão... Nova Internacional. Você tem ela aberta aí? Tem aqui. Então leia para mim. por Há favor. mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem os que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Olha Faz só. sentido. Uhum. Um sábio diz, não faz sentido. Se ele achava que não fazia sentido, imagine eu. Escolhendo, lógico que não faz sentido. Ele com os neurônios dele, né? A mais, sei lá como. Ele é... Exatamente. Acredito que ele estava falando da injustiça, né? Para ele isso é uma injustiça. Sim. Só que aí no próprio livro ainda de Eclesiastes, além de falar sobre essa injustiça que ele acha, ele também fala do juízo de Deus. Sim. Né? Então, possa ser que hoje seja cometida várias injustiças, isso aconteça sim, mas também ele apresenta de que o verdadeiro juiz justo, que é Deus, há de julgar todos os casos. Sim. Certo? Então, possa ser que hoje estejamos vivendo uma injustiça, fomos injustiçados. Em algum momento da vida a gente vai ser. Se não fomos ainda, vamos ser, né? Acho que todos já fomos, né? Todos já fomos. Exatamente. Mas ele apresenta a existência de um juízo. Sim. A Bíblia apresenta a existência de um juízo. Que não vai haver impunidade para sempre. Que não haverá impunidade para sempre. Que um dia Deus, então, irá julgar todos os casos e irá dar a sentença de cada um. Então, ou seja, aqueles que hoje estão se dando bem, abram os olhos, né? Porque nem sempre vai ser assim. Tem uma frase na Sendo que lição... alguns são prósperos hoje como fruto do seu próprio trabalho. Então Sim, não tem nada de errado, né? Sim. Mas Sim. alguns também através da injustiça. Então esses Verdade. serão julgados, com certeza. Exatamente. Que fala que a esperança do juízo resume-se à nossa crença sobre a essência da natureza de Deus. Como assim? A essência da natureza de Deus é a justiça. Ele é justo. Então, por mais que eu viva no mundo tal, a vida que é tudo injusta, faz sentido para mim crer nesse Deus que é justo, porque ele vai efetuar essa justiça dele em algum momento. Vai ser difícil esperar essa justiça acontecer? Ok, mas uma coisa me dá esperança, ela vai acontecer. Me dá esperança por quê? Me dá esperança como? Agora a questão é, e se eu estiver vivendo do outro lado, uma vida injusta? Essa esperança não vai ser boa, né? Na verdade, não vai ser uma esperança, vai ser algo muito ruim. Então, o fato da essência do Senhor ser justiça, me traz a esperança de que haverá sim uma resposta para a injustiça que eu sofro, que o outro sofre. Mas isso também não diminui a minha responsabilidade em amenizar a dor do outro. Exatamente. Ok, é injusto aqui falar sobre as pessoas que são importantes às vezes e diz, você é pobre, não te preocupa, Jesus vai fazer justiça sobre a tua vida. Você passa fome, não te preocupa. Vai acabar a fome, vai acabar a morte, vai acabar... Ok, vai acabar realmente de fato, mas eu também preciso amenizar a dor dele, né? Se ele está passando fome, ok, então vamos dar pão. Até porque se você não faz, você vai ficar do outro lado, né? E essa não vai ser mais uma esperança para mim. Deixar de fazer o É a certo. religião prática, né? É aquilo que nós pulamos aquela parte de segunda-feira, quando Cristo fala dos sinais que iriam anteceder a sua volta, mas depois ele começa a mostrar como deveríamos viver. Sim. E ele fala até mesmo em Mateus 25 sobre o grande julgamento. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E aí os salvos irão perguntar, mas Senhor, quando foi que fizemos isso? E ele responde, quando tu fizeste a um desses meus pequeninos, a mim você fizeste. Exatamente. Uma religião prática, né? Não só teoria. Sim. Eu só queria destacar aqui nesses próximos minutinhos que o capítulo 12, verso 13 e 14, esse capítulo descreve muito bem como Deus vai julgar esse povo, né? Esses ímpios também e os justos. Deus está vendo, né? todos através serão da sua julgados. lei. E aqui diz que ele ele vai julgar todas as nossas obras, até as que estão escondidas. Não adianta colocar debaixo do tapete ali, da cama. Pensar que ninguém está vendo e tal. Deus está vendo tudo. Ainda que você ache que ninguém viu, Deus viu, ele vai julgar todas as coisas, tá? Verdade. E agora, para fechar aí, bom, Jesus não veio ainda, tô vendo injustiça. O que eu tenho com isso aí? O que eu tenho que fazer? A Bíblia fala lá em Apocalipse 21, do verso 1 até o verso 5, e depois no capítulo 22, do 1 ao 5. Primeiro o capítulo 21, né? Ele apresenta que vai chegar um dia em que Deus vai enxugar dos nossos olhos. Eu acho tão lindo esse texto, Sim. né? Todas as lágrimas, toda a dor, todo o pranto, tudo vai ter fim. E apresenta no capítulo 22 ali, né? A Nova Jerusalém, né? Que foi ataviada como uma noiva.
e para o povo de Deus habitar. Só que aí fica a pergunta: o que eu tenho que fazer enquanto esse dia não chega? Que é muito bonito, tá lá em Apocalipse, né? Mas ainda não chegou. Eu vou ficar de braços cruzados esperando esse dia chegar? Não sei, eu estou esperando aqui, né? O que eu tenho que fazer? Quando você está na espera de uma viagem, você faz o quê? Você arruma as suas coisas. Primeira coisa que eu faço quando eu quero viajar, fico de olho, dá pra ver quanto que a passagem vai ficar barata. Né? Faz sentido. Pra ver se dá pra viajar, porque se não der... Mas você tem toda uma preparação, né? Você tem toda uma expectativa. Sim. Você não fica sentado esperando. Eu vou arrumar minhas coisas, vou ver o que eu preciso, o que tá faltando e tal. Então você, de alguma forma, se organiza para que essa viagem possa acontecer da maneira mais tranquila, né? Então, nós estamos na expectativa de uma grande viagem, que é o retorno para o nosso lar, né? Então, enquanto ele não chega, a gente precisa tornar o ambiente que estamos um pouco parecido com aquilo que virá. Isso aí. Então, a questão do reino, né? De trazer o reino onde a gente está. É que nem aquela música do Arautos que diz que o céu é aqui. O céu é aqui. Né? Então, às vezes as pessoas não compreendem, mas eu preciso fazer com que esse seja um pedacinho do céu. Por mais que seja muito discrepante a diferença, né? Mas eu preciso fazer com que esse ambiente onde eu estou seja um pedacinho do céu. E que ele me diz, poxa, você aqui está sendo bom, imagine quando eu estiver realmente lá. Né? É porque a gente às vezes fica só focando o céu e esquece que a gente está vivendo aqui na Terra para fazer fazer futuro, o melhor. Esquece do presente. Fazer o melhor para aqueles que estão ao nosso redor, para que eles possam sentir o desejo de estar num lugar melhor. Porque, como a gente falou no início, né, nós que somos cristãos, nós não queremos ficar nesse ambiente por muito tempo, porque nós já sabemos que há um ambiente muito melhor para a gente. Mas quem está lá de fora, que não tem essa esperança, pode achar que isso é normal. Vou morrer Vida e acabou. de impunidade, de injustiças e tudo mais. Mas quando a gente mostra que há um reino que foi prometido para a gente muito melhor, a gente vai querer beber uma água melhor, não é verdade? Sim. Exatamente. Então a gente tem que começar a praticar isso. Acho que a melhor maneira da gente mostrar para a gente mesmo que a gente quer de fato estar nesse lugar melhor é viver aqui de uma maneira melhor. Como você falou, ajudar as pessoas, sendo justos, hospitaleiros, bondosos, não sendo egoístas, mas tentando amenizar compassivos, amenizando o sofrimento dos outros. E é interessante ressaltar que essa não é uma característica que nos é nata, né? Ser bom não vem de mim, a minha natureza é pecaminosa. Então, por isso que a gente precisa sempre estar buscando o Senhor e o Senhor me ajuda a ser compassivo, me ajuda a compartilhar, me ajuda, porque minha natureza é completamente egoísta, né? Eu quero para mim, né? Tirar vantagem do outro para que eu tenha, né, algum benefício. Então, a gente sempre tem que estar buscando ao Senhor, porque não tem como eu trazer um pedacinho do céu para cá se eu não estou com aquele que é o próprio céu, né, digamos assim. Então, eu preciso buscar o Senhor para que Ele me ajude a ser assim, compassivo, me ajude a ser longânimo, me ajude a compartilhar e a mostrar um pouco do que Ele é ao outro, né? E a gente não vai querer ir pro céu sozinho, né? A gente Ninguém quer vai levar pro céu outros. sozinho. Se você tá pensando que vai sozinho, não vai. Você vai ficar aqui, viu? Reflita aí. Pensa bem. Tá? Tempinho esgotado. Quem orou no início foi a Luz. Então você vai encerrar orando. Que bom. E eu já quero anunciar o próximo, meu 12º. Eu só queria, às vezes as pessoas se perguntam, ok, estamos falando da volta de Jesus, mas vai demorar ainda. É só preciso lembrar que se eu morrer hoje, voltou para mim, né? Acabou. Então a gente precisa sempre estar preparado, né? Se você tem esse questionamento na sua mente de que não, Jesus ainda vai demorar para voltar, Jesus falou 2000 anos atrás que vai voltar e ainda não voltou até agora, a gente não sabe o dia do nosso fim, da nossa morte, né? Então a gente precisa estar preparado agora, né? Pense um pouco nisso e vamos voltar para Jesus, né? Exatamente. Amém. Ora pra gente, por favor. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra, estudar sobre esse assunto tão importante, a esperança do advento. Cremos que Cristo irá voltar para buscar os seus filhos, mas também cremos, ó Deus, que devemos estar nos preparando para este grande dia. Amém. Vivemos hoje pela graça, mas a graça é uma graça que transforma, é uma graça que santifica a pessoa. Então nos dê a tua bênção sobre o dia de hoje. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Luz e Romário. Obrigado. Eu não anunciei o tema, né? Vamos lá. Exato. Amar a Misericórdia, 12ª.
Tá acabando, tá Olha, acabando. Tá acabando. Amar a misericórdia. Né? Isso quer dizer que quando alguém fica no teu pé, tu tem que ser misericordioso. Gente, valeu. Foi bom demais. Eu gostei. Ó, por favor, me ajuda aí. Compartilha, né? Você tem que compartilhar aí. Vamos ver se vocês sabem já. Vocês já foram convidados. Mas Romário que já perdeu as contas. Quantas vezes que ele veio? Verdade. Vê se você lembra aí. youtube.com/Rádio Novo Tempo. Belém. Aí é fácil, né? facebook.com/Rádio Novo Tempo B. Belém. Isso aí! O cara sabe tudo, meu. Grande abraço pra vocês, até semana que vem. Tchau, tchau! Ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.